Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus exaltou e deu um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus acostumava a reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta.
Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote entregou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou assim, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro dele e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti? Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele.
Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos soltes o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E deram-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondem? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que faz rei declara contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Aí crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego.
Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebedada de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, porque vós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura que diz:
não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra escritura que diz, olhando para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde estava crucificado Jesus, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, todos os anos, por ocasião da Semana Santa, na liturgia e na preparação quaresmal, nós, através da liturgia, temos a oportunidade de refletir a paixão do Senhor. Domingo de Ramos, também nós tivemos essa oportunidade, e hoje o Evangelho de João. Nesse mistério da liturgia, nós acompanhamos passo a passo todo o processo do julgamento de Jesus, como também sua crucifixão, a sua paixão. E toda a realidade que envolve esse momento, que a cada período litúrgico, hoje Semana Santa, nós somos chamados a refletir. Mais do que nunca, dentro desse contexto da paixão do Senhor, não muitas palavras que não vão ajudar tanto assim, mas o silêncio, a contemplação, deve ser a tônica dessa celebração muito específica na Sexta-feira Santa, para fazermos realmente essa memória da paixão do Senhor. E refletir também que nessa realidade da entrega de Cristo, porque Ele assim o desejou, fazer a vontade do Pai até o fim, não foi a força humana do mal que fez com que Jesus fosse crucificado. Ele assim quis ir até o fim na sua entrega, oferecendo-se na cruz. Tanto é que no relato do Evangelho de João, se vocês prestarem atenção, quando os soldados se dirigem a Jesus: quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré? Sou eu. Diz o Evangelho que eles caem
retrocedem para significar que não é o poder humano que aprisiona Jesus, ele que se doa, que se entrega, cumprindo as profecias, especialmente de Isaías, que fala do justo servo sofredor que vai tomar as nossas dores, que fala do sacrifício expiatório. Ele assume as nossas dores, toma como dele as consequências dos nossos pecados, o que mereceríamos, ele, em tudo assumindo a condição humana, menos o pecado, assume por nós. E assim no processo, todo relato está claro que quando existe uma relação espúria entre religião e política, entre poder político e religioso, a questão, a realidade da justiça, do caminho da paz, fica em segundo plano. Os interesses falam mais alto. Porque se nós analisarmos no processo do julgamento de Jesus, foi uma relação não muito correta e justa entre o poder religioso da época e o poder político, governamental. Mais grave ainda, que aquele que estava representando o imperador, em sua consciência, ele não estava convencido de que que ele era um malfeitor. Mas o que faltou em Judas Iscariotes? Que falta às vezes em nós. Essa firmeza de seguir os ditames da nossa consciência. Aquele sacrário interior, como fala o Concílio Vaticano II, da lei natural, onde, de uma forma intuitiva, nós podemos discernir. Deus coloca impresso em nossa natureza o que é certo e o que é errado. Quando nós não percebemos isso, é porque, de uma certa forma, anestesiamos a nossa consciência. Tal forma que vamos deixando envolver pelos vícios, pela desobediência, pelo orgulho, que nem nos damos conta. Mas Pôncio Pilatos, ele ainda tinha um resquício de uma consciência. Ele não via erro naquele homem. Tentou até libertá-lo, mas ele não foi corajoso o suficiente para deixar de lado os comprometimentos humanos, interesses, como governador, preocupado, talvez pensando em galgar postos mais altos no império. Então ele preferiu, não vou então me queimar, né, como ele diz, por conta de um que eu nem conheço direito, apesar de achar que era inocente. Ele até lava as mãos. Mas a relação Estado-religião e os mestres da lei, doutores, sumo sacerdote, insistiram em eliminar aquele que eles consideravam que era um obstáculo para os seus interesses pessoais religiosos. Hoje, esse é um problema sério. A relação entre política e religião. Quando essa relação entre política e religião é espúria, a igreja perde sua profecia. E eu me refiro a qualquer tipo de tendência política, porque nós não estamos atrelados a ideologias, a movimentos de esquerda ou de direita. Somos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem que manter a mesma clareza e coragem profética, quem quer que esteja no poder. Ah, mas eu gosto do estilo, ele é do meu grupo ideológico, então eu vou passar a mão na cabeça. Se não é, eu vou mesmo bater de frente. Isso não é profecia. Todo tipo de grupo político
que pensa mais no seu grupo ideológico, instrumentaliza o povo para chegar no poder, e ao chegar no poder, não respeita a dignidade humana, a Igreja Católica não pode compactuar. Quando não respeita a dignidade do ser humano, desde o ventre materno até o término de sua existência. E na história, a história nos mostra isso. O discurso é uma coisa, na prática, violência, imposição e eliminação daquele que não está de acordo com seu posicionamento. A gente vê na América Latina, período da ditadura de direita gravíssima, que nós somos contra mesmo, mas a ditadura de esquerda que também tem, hoje, na América Latina, guerras em nome de grupos privilegiados que levam os jovens para morrer em nome deles. As guerras que nós conhecemos na Ucrânia, Rússia, os países africanos, a guerra contra a fé e religião nos países totalitários comunistas que não permitem com que, como nós estamos fazendo hoje, possam exercer livremente sua religião, como na Nicarágua, em Cuba, Venezuela, mesmo caminho. Situações gravíssimas em que os nossos irmãos de fé não têm a mesma liberdade religiosa que a nossa. Graças a Deus temos, né? Vamos daqui a pouco percorrer as ruas aqui da nossa região com a nossa procissão do Senhor morto. Porque nós temos liberdade religiosa, existe democracia, instituições livres, que continue assim. Lutemos pela liberdade e o direito dos povos, das pessoas no nosso país, daqueles que têm até uma religião diferente da nossa, que possam ter a liberdade de se expressarem, todos respeitando-se mutuamente. Deveríamos valorizar e rezar muito, porque nós ainda temos liberdade religiosa, coisa que em outros lugares não tem. São limitados, às vezes não, aparentemente, na teoria, não tem liberdade, mas na prática, uma série de limitações, de cerceamentos em relação às pessoas de fé, que têm a mesma fé que a nossa, que não podem tranquilamente exercer a sua fé, a sua religião. Nós podemos, nós temos essa possibilidade. Que bom! O livre exercício direito de, segundo nossa consciência, conduzir nosso caminhar e testemunhar essa fé que possuímos. Quando a religião e a política se unem, tudo a injustiça, o mal prevalece. A igreja aprendeu isso com a história. Ainda bem que a igreja ao longo dos séculos, percebendo isso, quanto no passado, que a igreja hoje precisa reconhecer que não deveria ter conduzido, Inquisição, etc., por causa da ligação de igreja e Estado. Temos alguns grupos religiosos atuais que parece que gostam dessa relação de poder, fazem de tudo para conquistar o poder, o império do seu grupo religioso sobre os demais. Isso é grave, perigoso, porque quando entra essa questão, a violência, o desrespeito prevalecem. Que rezemos para que na nossa realidade as instituições sejam respeitadas. A justiça precisa ainda crescer muito no Brasil, mas estamos melhores do que em muitas outras realidades que existem no mundo. A mensagem então apresentada na Sexta-feira Santa, o caminho de Jesus, o processo injusto, a entrega de Cristo, as posturas, as reações, as atitudes
dos próprios discípulos, das pessoas que estavam fazendo parte daquele momento, nos faz refletir muito sobre o que nós somos hoje, na sociedade e na igreja. Como reagiríamos diante dos injustamente crucificados? Sofrem por conta da indiferença, da rejeição. Quando muitos são penalizados, mesmo sendo inocentes, como nós reagiríamos? Talvez com indiferença. Quantos balançavam a cabeça vendo aquilo? Outros preocupados com a festa judaica, a preparação da Páscoa, tanto é que precipitaram, agilizaram a crucifixão. Jesus não quebrou a perna dele, por que eles quebraram as pernas dos dois ladrões que estavam à direita e à esquerda? Porque na crucifixão, dependendo da condição física, demorava um pouco aquele sofrimento. E na tentativa de, aquela forma, braços abertos, pendurado, a dificuldade de respirar era grande. Imagine a agonia. E, portanto, quebrando as pernas, não tinha umas condições de se forçar para respirar. E assim morriam sufocados. Jesus deu a sua vida, entregou antes de fosse necessário isso para cumprir as Escrituras. E João cita que um soldado com sua lança transpassou o seu lado, do seu lado jorrou sangue e água, que de uma forma mística, alegórica, os grandes padres da igreja viram os sinais ali da igreja, dos sacramentos. Do seu lado jorrou sangue e água, a Eucaristia e o batismo. O mundo foi lavado pelo sangue do Cordeiro, foi entregue, manso, humilde. Ele não falou nada no momento em que poderia ter dado todas as condições de demonstrar o quanto estava sendo injustiçado. Ele se calou. O silêncio fecundo de um homem que quis dar a vida por nós. Não foi um silêncio omisso, mas daquele que no silêncio, na entrega e humildade, quis transformar a humanidade. Transformou os corações. Porque na história da igreja, muitos grandes sinais da graça de Deus agindo crucificado na vida das pessoas. Então, a cumprir aquilo que o próprio Jesus disse: quando eu for elevado à terra, atrairei muitos para mim. Então, todos que se sentiram atraídos, verdadeiramente atraídos, não colocando o crucifixo como mero enfeite em nossos lares, contemplando o crucificado, sentindo-se atraídos pelo seu amor, pela sua entrega, também querem dar uma resposta de fidelidade e amor. Grandes santos e místicos da igreja, na história temos vários, ao contemplar o Cristo crucificado, isso fez a grande diferença na vida deles. Mudaram, transformaram, um aspecto simbólico. Por isso que nós católicos tenhamos vergonha de ter o Cristo crucificado, porque sabemos que Ele ressuscitou. Ele não é um Deus morto. Mas não podemos esquecer de tudo que Ele fez por nós. Então, o Cristo nas igrejas, a cruz com Cristo, é para que nunca nos esqueçamos da entrega dele. Um tempo aí, não muito distante, parece que se disseminou uma ideia meio protestantizada. Tem que ser só o madeiro sem o Cristo, porque ele ressuscitou. Claro, evidente. Mas a imagem, a figura de Jesus, se entrega a nós somos de carne e osso. A sensibilidade humana, a piedade popular, a contemplação dos grandes místicos da igreja, nos mostra como é importante e bom valorizar esses sinais. Sempre ressalvando que sabemos muito bem, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Se ressuscitou, Ele não está entre nós
como num corpo, uma relíquia, não tem relíquia de Jesus, tem Ele a Eucaristia, né? Não, sim, o corpo dele, está claro o testemunho, aquele que diz o contrário está se apartando da fé católica, se duvida de que Jesus ressuscitou. Aí tem algumas reflexões assim, ele ressuscitou na história do povo, ele ressuscitou na vida de fulano e ciclano também, mas ele verdadeiramente ressuscitou. Seu corpo não está entre nós, ressuscitado. Como nós também aguardamos a ressurreição. Todos nós queremos nos preparar com as próprias cruzes que carregamos, a caminho da vitória. A vitória que é a transformação, nossa maneira de pensar e de agir, não mais como Pilatos, com sua consciência, que grita, mas não tem coragem de conduzir sua vida na retidão, por causa dos medos, receios. Não mais como Pedro, que o renegou, mas o Pedro que se converte. Pedro que chora seus erros, esse sim, não como Judas Iscariotes, o traidor, e que não confiou na misericórdia de Deus, não, mas como discípulo amado devemos nos tornar. Jesus que olha para sua mãe, veja o gesto de um filho que ama. Ninguém pode dizer o contrário. Jesus não ligava para sua mãe, isso é absurdo. Como que ele que veio ensinar o que é ser humano, não iria também nos ensinar a amar nossos pais, segundo os mandamentos? Olha para sua mãe e diz, mulher, a palavra mulher é sempre importante destacar, jamais podemos imaginar que a palavra mulher é depreciativa. Depreciativa se tornou com a mentalidade machista, daqueles que menosprezam, que colocar o patamar da mulher em segundo plano. Isso não, jamais. A mulher foi criada igual condição do ser humano, mesma dignidade. Então a mulher bíblica na Sagrada Escritura é uma palavra digna, de exaltação, de respeito. Mulher, eis teu filho, para o discípulo amado. E aqui também alguns grandes místicos da igreja, estudiosos, veio o discípulo amado, não fala nem o nome. Por quê? Para nos colocar no lugar do discípulo amado, não no lugar de Judas, não no lugar dos soldados ridicularizando, não no lugar dos doutores da lei, dos sacerdotes que condenaram Jesus, nem de Pôncio Pilatos, mas no lugar do discípulo amado, que acompanha, que vai até o fim. E aí esse recebe a mãe de Jesus, filho, eis a tua mãe. E a Igreja Católica então, hoje nós acolhemos a mãe de Jesus, companheira de caminhada, mulher forte, fiel, que nos ensina a fazer a vontade de Deus. Ela de pé. A dor profunda de uma mãe, mas que acolhe a vontade do Pai e do Filho de dar a vida por nós. O amor, um coração transpassado, uma dor profunda, mas que ama também. E por isso aceita a entrega do seu Filho, por amor a cada um de nós. E hoje, então, nós católicos continuamos, então, demonstrando, cumprindo aquilo que disse Jesus. Nós acolhemos na nossa vida Maria, para nos dar sempre incentivo, exemplo de oração, mulher orante. Vamos realizar o primeiro congresso mariano em setembro, oferecer um belo presente de aniversário para Nossa Senhora, concluindo dia 8 de setembro, porque nós vemos na figura dela, ela é a mulher exemplar, a nova Eva, que nos ensina a fazer a vontade do Pai, como Jesus fez a vontade do Pai. Então, ao celebrar a paixão do Senhor, é para olhar para o crucificado. Daqui a pouco nós teremos um momento, a oportunidade de cada um fazer seu momento de adoração, veneração, e nos perguntar, você quando for beijar o Cristo, se aproximar dele, que seja essa frase, essa palavra
que realmente esteja tocando o nosso coração, que poderei retribuir ao Senhor. Senhor, o que eu posso retribuir por tudo o que você me fez? E aí, vai muitas justificativas por conta de nossas fragilidades, dúvidas, anseios, vão caindo por terra. Diante da entrega do Senhor, não tem mais nada o que fazer, senão dizer: Senhor, nós te adoramos, eu te adoro, eu confio em ti. E me junto à sua crucifixão com as minhas cruzes, as minhas lutas, mas eu confio em ti. Então assim deve ser esse momento, vamos participar com muita fé e piedade, o jejum que realizamos, entendido como um momento de preparação pascal, para saborear ainda melhor o momento da ressurreição do Senhor. Mas nunca voltar as costas para a paixão cruz de Cristo. Nós não, de forma alguma, como diz São Paulo, rejeitamos a paixão do Senhor. Não. Nós nos gloriamos na cruz do Senhor, que é escândalo, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para nós, salvação. Então vamos pensar muito quando fizermos esse momento de adoração, que poderei retribuir, Senhor, por tudo que tem feito ao meu favor. E o que tem feito, sem nem me dar conta, quanto Deus nos preserva, sem não nos dar conta. Reclamamos muito das situações que vivenciamos, mas nem conseguimos imaginar alcançar aquilo que Deus faz por nós, diante de nossa realidade, nosso caminhar trôpego de muitas lutas e desafios. Assim, caminhamos na fé, na confiança, adorando o Senhor e procurando retribuir com fidelidade, nos esforçando, justamente correspondendo ao alto preço do amor, da entrega dele por cada um de nós. Amém.